apresentar. Então, bom dia a todos. Depois desse, enfim, problema técnico, eu gostaria, então, de retomar, fazer minhas as palavras dos colegas que me antecederam, parabenizar pela iniciativa. É um momento, enfim, que todos nós temos que, de alguma maneira, tentar contribuir da forma como podemos. Alguns ajudaram nos abrigos, outros doaram. E eu aqui vou fazer, então, uma brevíssima fala sobre um aspecto que me parece ser absolutamente elogiável, tanto do povo gaúcho quanto do povo brasileiro, inclusive do exterior, que diz respeito à generosidade que nós, gaúchos, estamos recebendo e estamos também dando àqueles mais atingidos do que nós, né? Atingidos somos todos, mas alguns em maior grau, em maior intensidade, sabemos todos. Então, o ponto que eu gostaria de falar é bastante simples, que envolve as doações. Então, muitas pessoas doaram seu tempo, doaram sua força física, doaram, enfim, todo tipo de ajuda para tentar minimizar os impactos dessa tragédia que nos aflige. Muitas pessoas, da mesma forma, doaram dinheiro, doaram os bens, e há projetos que seguirão doando. Então, temos alguns casos de arrecadações que arrecadaram quase 100 milhões de reais. Nós temos a própria arrecadação do Estado do Rio Grande do Sul, que supera os 70 milhões de reais. E tudo isso vem com uma dúvida daqueles grandes doadores, que envolve a incidência ou não do imposto sobre doações em valores superiores àqueles valores previstos na lei como sendo isentos. Então, eu vou fazer uma breve consideração sobre o imposto sobre a doação e depois eu vou mencionar 3 formas que eu imagino que os 3 poderes podem ajudar, ou pelo menos solucionar esse problema, reduzindo a dúvida sobre a incidência do tributo sobre as doações. Então, em tempos normais, né, aquela doação que supera o valor da isenção, que é uma doação única de R$35 mil, ou doações mensais de R$3.450, em tempos normais, nós precisamos, então, declarar e pagar o imposto sobre a doação, conhecido ITCMD, o imposto que incide sobre as heranças e sobre as doações. Certo? Ele tem uma alíquota progressiva que sobe de acordo com o valor da doação. Tá? E essa dúvida surgiu em virtude de algumas empresas que pretendem auxiliar os seus funcionários com recursos financeiros que superam, de fato, o valor da isenção. Né? E o questionamento, então, surgiu, dizendo: eu preciso declarar esse valor e ainda, então, querendo ajudar, recolher o tributo para o Estado do Rio Grande do Sul, ou não? Né? Diante dessa calamidade, dessa tragédia que aflige pessoas que perderam tudo, outras pessoas que pretendem ajudar, devem, ainda por cima, recolher o tributo, né? Então, essa foi a dúvida que surgiu e que, de alguma maneira, incomoda algumas pessoas que pretendem ajudar com valores bastante expressivos. Né? E aí, para ser muito breve na minha aqui explicação, eu vou, de alguma maneira, dar sugestões, ou pelo menos, né, recomendações que me parecem absolutamente condizentes com o ordenamento jurídico, para que a gente possa manter o fluxo de doações, que todos nós sabemos é absolutamente imprescindível para a manutenção das medidas que estão sendo tomadas, né?
Aqui, a gente precisa dizer que os particulares estão fazendo um trabalho absolutamente elogiável. Isso não é, de forma alguma, retirar a importância do poder público, mas todos aqueles que veem o que foi feito nos últimos dias, especialmente na última semana, sabem da relevância dos particulares nas medidas, né, de combate aos impactos. Né? Aqui eu posso fazer uma menção aos voluntários nos abrigos. Né? Então, o poder público, obviamente, tem o seu papel, tem a sua relevância, vem fazendo o que consegue fazer, mas os voluntários, então, têm um papel absolutamente indispensável nas medidas tomadas. Né? Então, esse voluntário, então, ele recebe muitas doações, os abrigos recebem muitas doações, e aí eu vou, então, fazer 3 breves sugestões, uma delas para o Poder Executivo, uma delas para o Poder Judiciário e uma delas para o Poder Legislativo, para que a gente possa, de alguma maneira, estancar qualquer dúvida e acabar com essa insegurança, digamos, né, com essa incerteza sobre, além de tentar fazer o bem, eu ter que recolher o tributo sobre a doação. Tá? Então, como eu dizia, em tempos normais, a gente simplesmente paga o imposto sobre a doação. Mas, muito infelizmente, a gente não vive tempos normais. Né? Essa impensável tragédia que nos assola faz com que nós precisemos pensar em soluções extraordinárias para uma situação absolutamente triste e excepcional. Né? Então, do ponto de vista da administração pública, o Código Tributário Nacional determina que o lançamento tributário é obrigatório uma vez ocorrido o fato gerador, o artigo 142, inclusive sob pena de responsabilização do agente público. Né? Tá? Então, do ponto de vista da administração, a gente poderia ter uma flexibilização, né, na fiscalização dessas doações. Obviamente que isso não implica nenhum tipo, né, de atuação ilegal, certo? Mas, de alguma maneira, se pensar numa forma que eu tenha uma flexibilização na fiscalização ou ainda na cobrança dos tributos sobre as doações que superem os limites legais. Né? Aqui, obviamente, precisaria ser feito, né, por meio de uma atuação do governador do estado, né, e das autoridades que atuam junto à Secretaria da Fazenda, mas isso poderia muito bem ser feito sem qualquer violação aos deveres, né, institucionais daqueles servidores públicos, certo? Então, essa é a primeira atuação que poderia ser feita né, aqui especificamente pelo Poder Executivo, pela administração pública. Tá? O segundo ponto diz respeito ao Poder Judiciário, né, quando efetivamente tiver que julgar esse tipo de caso. E aqui a gente pode tratar, isso já foi mencionado, né, pelo professor Arthur Maria Ferreira Neto, quando falou de equidade, foi mencionado também pelo professor Ederson, e eu vou tratar aqui, então, de uma questão sobre teoria das regras, teoria das normas, né, que trata da superabilidade das regras em casos extremos. Então, o exemplo já foi dado, né, ninguém aqui entende como uma razoável, né, a enfim, que a gente autue ou que a gente aplique uma multa numa ambulância que ultrapassa o limite de velocidade quando está levando um doente grave para o hospital. Né? Ou ninguém entende razoável ou efetivamente em desacordo com aquilo que determina o direito, se a gente multar uma viatura policial que estacionou, né, parou no local indevido, tentando evitar um crime que está ocorrendo. Então, esses casos, eles tratam efetivamente, né, de uma superação da regra, né, que seria aplicável ao caso, em virtude da excepcionalidade da situação. A regra permanece vigente, ela permanece aplicável para todos os outros casos, certo? Mas naqueles casos, em virtude da excepcionalidade da situação,
eu simplesmente supero a regra e ela, então, não é aplicada àquele caso. Então, ao Poder Judiciário, caberia muito bem, então, fazer essa superação da regra no caso das doações para os atingidos pelas enchentes. Por uma razão bastante simples. Nós estamos diante de uma situação absolutamente excepcional, né, que justifica plena e totalmente a superação dessas regras que impõem a tributação sobre as doações, né? Independentemente do montante, e aqui o ponto é, sendo a destinação legítima e direcionada a reduzir os terríveis impactos dessa calamidade, nós devemos, sim, superar a regra que impõe a tributação. Então, se trata aqui de uma solução absolutamente condizente com o direito brasileiro, não envolve nenhum tipo de fraude à lei, nenhum tipo de violação ao ordenamento jurídico, mas sim uma solução condizente com as regras tributárias e com a teoria das normas que nós temos no direito brasileiro. Certo? E, por fim, a última recomendação seria ao Poder Legislativo, né? Infelizmente, nós temos visto, então, uma politização excessiva da nossa tragédia, o que certamente não é bom, né? Mas aqui ficaria, então, uma sugestão, como fez o professor Ederson, eu também faço, com todo o respeito, para o nosso legislador, que é simplesmente a edição, publicação e promulgação, o quanto antes, de uma legislação específica sobre as doações que envolvem, então, os atingidos pelas enchentes, né? Aqui eu lembro do famoso ensaio do Julius von Kirchmann, né, um ensaio que tem quase 100 anos, né, no qual ele defende da imprestabilidade da ciência do direito, né, e uma das frases desse ensaio, que é muito famosa, é: 3 palavras do legislador e bibliotecas inteiras viram lixo, né, ou podem ser jogadas fora. Muito bem, nesse caso específico, eu devo dizer que as palavras do legislador que jogariam por terra todo o pensamento, né, que envolve, enfim, a superação das regras, que envolve como eu vou criar mecanismos para flexibilizar a fiscalização, seriam muito bem-vindas, né? Então, essa minha fala perderia completamente o objeto, isso seria absolutamente salutar. Então, que o nosso legislador, né, o quanto antes e de maneira clara, de maneira a não deixar nenhuma dúvida, edite uma legislação que isente toda e qualquer doação, independentemente do seu montante, do imposto sobre a doação, e aí, obviamente, se poderiam criar critérios para evitar, né, que a gente tenha, enfim, lavagem de dinheiro, que a gente tenha, então, qualquer tipo de risco, né, sobre recursos cuja origem não seja lícita, tá? Mas que o legislador crie, então, essa legislação para que a gente simplesmente não tenha que conviver com nenhum tipo de dúvida, incerteza ou insegurança sobre a incidência do imposto sobre as doações, sobre os valores doados, né? Então, para finalizar, e aqui não tomar mais o tempo, né, todos queremos ouvir os próximos professores, inclusive eu, que a gente possa, então, seguir doando, que essa dúvida e incerteza sobre as doações simplesmente não faça com que as pessoas não doem, né? A minha sugestão seria efetivamente seguir doando, porque eu tenho absoluta certeza que o nosso legislador, a nossa administração pública e o nosso poder judiciário saberão dar a melhor resposta quando e se esse problema surgir. Bem, então, eu parabenizo novamente aqueles que idealizaram isso na pessoa do professor Rafael Dresch, parabenizo os meus colegas que estão aqui participando e faço esse apelo: sigam doando, não se importem neste momento com o imposto de doação, porque esse problema, tenho certeza absoluta,
chegará a uma boa resolução, seja isso por parte da administração pública, seja isso por parte do Poder Judiciário, ou da forma mais rápida possível por parte do nosso legislador estadual. Muito obrigado e até lá. Muito obrigado, professor Pedro Adami, que trouxe nos esclarecimentos relacionados à área tributária